Oi, gente, tudo bem? Então, hoje continuaremos o nosso conteúdo de proteínas, falando um pouquinho sobre as enzimas. Se por acaso você não assistiu a parte 1 dessa aula, volte, assista o conteúdo de proteínas e depois volte para cá. Nós vamos falar de enzimas, que são proteínas especiais, mas para a gente entender o que é uma enzima, primeiro tem que saber o que é uma proteína, beleza? Então, vamos lá. As enzimas, elas são chamadas de biocatalisadores, porque elas aceleram processos químicos. Então, as enzimas auxiliam principalmente na quebra de outras moléculas. Enzima é um tipo de proteína que funciona como uma maquininha que ajuda a quebrar outras moléculas, inclusive outras proteínas, beleza? Importante, para que as reações químicas aconteçam, é necessário uma energia de ativação. Qual é a vantagem de se ter uma enzima que faça isso? As enzimas fazem com que as reações químicas aconteçam sem elevar a temperatura, sem aumentar a temperatura para que a energia de ativação aconteça, certo? Vamos lá. Então, didaticamente, um desenho para explicar o funcionamento dessas enzimas. Vamos supor que a enzima, a molécula de proteína, é o meu desenho cinza ali, certo? Relembrando que uma enzima é um tipo especial de proteína. As proteínas são formadas por pequenas estruturas chamadas aminoácidos. Então, por enquanto, a enzima é formada por aminoácidos, ok? O que é que vai acontecer? Essa enzima, vou pegar, por exemplo, uma enzima chamada lactase, que é a enzima responsável por quebrar um açúcar, nós já falamos dos carboidratos, né? Quebrar um açúcar chamado lactose. Então, o meu verdinho ali simboliza a lactose. Vamos supor que uma pessoa tomou leite, esse leite estava cheio de lactose, que é um açúcar, é um carboidrato, e que, para a digestão acontecer corretamente, esse açúcar precisa ser quebrado. Então, lembrando que a lactose é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos. Para que a digestão aconteça, esse disacarídeo precisa ser quebrado, degradado. Quem vai fazer essa quebra é a enzima chamada lactase, simbolizado ali pelo meu desenho cinza, certo? O que é que vai acontecer? Toda molécula que será quebrada, nós chamamos de substrato. Então, o substrato vai se ligar com a enzima, certo? Numa região chamada centro ou sítio de ativação. Quando esse substrato se liga à enzima, a gente tem um complexo chamado complexo enzima-substrato. Cada substrato tem a sua enzima específica. Os cientistas chamam esse processo de chave-fechadura. Por quê? Cada substrato tem a sua enzima específica de ligação. Se um outro substrato, se um outro carboidrato, se qualquer outra molécula tentar se fixar nessa enzima, não vai acontecer o encaixe e, consequentemente, não vai acontecer a reação química. Então, minha lactose, que é o açúcar, encontrou a lactase, que é a proteína. Quando acontece esse encontro, forma um encaixe, ali o complexo enzima-substrato, vai acontecer uma reação química e essa enzima vai fazer com que o meu substrato, que era a lactose, por exemplo, se quebre em 2 moléculas que são os 2 produtos, certo? Esse produto ele vai ser lançado, ele vai ser eliminado ali dessa ligação química e a proteína, que é a enzima, vai ficar esperando uma nova ligação. Então, depois que acontecer toda a quebra, a enzima continua ali esperando que uma outra lactose ou que outra molécula, dependendo de cada enzima, se fixe para que aconteça a quebra. Então, é importante lembrar que a enzima ela não é descartável. A mesma enzima pode quebrar por várias vezes as moléculas, certo? Então, relembrando, substrato é aquilo que será quebrado. Enzima é a responsável pela quebra, pela fragmentação dessas moléculas. E o produto é o resultado final. A importância das enzimas é que sem essa ação enzimática, a digestão, por exemplo, demoraria muito tempo para acontecer. Então, as enzimas elas aceleram essas reações químicas com uma coisa muito importante, elas não elevam a temperatura na reação, certo? Coloquei aqui outro exemplo, Então, temos ali o rosinha, a enzima, e o meu substrato, no caso, vai ser a maltose, que também é um disacarídeo, beleza?
A enzima responsável por quebrar a maltose é a maltase. Encaixou ali, né, maltose com a maltase no sítio ativo, também chamado de centro ativo, que é o local da ligação. Essa minha enzima vai provocar uma reação química e vai quebrar a maltose em 2 monossacarídeos. Se vocês olharem nas aulas passadas, a gente já falou sobre a maltose, que ela é formada por glicose mais glicose, beleza? Vamos lá. Outro esquema, né? Então, o A simbolizando o substrato, o B simbolizando ali a minha enzima, o C é o complexo enzima-substrato, o D continua sendo enzima e o E são os 2 produtos que foram gerados. Aí aqui tem uma animaçãozinha, né, um gifzinho, que mostra essa quebra. Então, liberando ali o produto, meu amarelo é a enzima, vem o substrato, e ele é quebrado em 2 produtos. Vamos lá. Classificação das enzimas. Então, existem 2 tipos de enzima. As apoenzimas, que são moléculas que conseguem trabalhar sozinhas. Então, ela é uma enzima formada por aminoácidos, lembrem que ela é uma proteína. Esses aminoácidos se ligam, formam a proteína, que é a enzima. Essa enzima consegue trabalhar sozinha. Diferente das holoenzimas, que são aquelas que precisam de uma outra molécula que a gente vai chamar de cofator para que ela consiga trabalhar corretamente. A gente tem algumas vitaminas que atuam aí como cofatores enzimáticos. Então, a enzima funciona, ela é feita, né, de aminoácidos, ela é uma proteína, mas para que ela consiga quebrar as moléculas corretamente, ela precisa de um cofator que vai auxiliar essa proteína. Bom, existem 2 fatores que vão influenciar na ação enzimática. Não vamos esquecer que a enzima é uma proteína. E tem alguns fatores que desnaturam as proteínas. Por exemplo, temperatura e pH. Então, a gente vai ver aqui, de novo, esses 2 e mais um que é a novidade. Então, temperatura. Quando uma enzima está numa temperatura baixa, certo? Cada enzima tem uma temperatura adequada ali para trabalhar. Então, quando ela está numa temperatura que para ela ainda está baixa, ela vai quebrar as moléculas lentamente. Observando no gráfico, a gente tem ali, ó, a velocidade. Enquanto a velocidade está baixa, ela não vai quebrar tantas moléculas assim. Conforme a temperatura vai aumentando, ela vai aumentando a velocidade da quebra dessas moléculas. Chega um momento que ela está quebrando essas moléculas super rápido. E se a gente aumentar mais ainda a temperatura, essa enzima, que é uma proteína, vai começar a desnaturar. O que isso significa? Que existe um limite na velocidade da reação com a temperatura. Então, quando a temperatura está ótima, é quando essa proteína, essa enzima, começou a quebrar muitas moléculas. Se a temperatura começa a subir demais, olha o que acontece ali no gráfico com a quebra, com a velocidade da reação. Ela vai decair. Então, toda enzima tem uma temperatura considerada ótima, que é a temperatura que a enzima vai trabalhar corretamente. Se essa temperatura subir muito, a enzima vai desnaturar, ou seja, ela volta do estágio terciário para o secundário ou então para o primário, que é aquela fase em que a proteína não tem mais função, beleza? Outro fator importante é o pH, que é o potencial de hidrogênio. Então, para cada tipo de enzima, existe um pH adequado, né? Cada enzima consegue reagir melhor a um tipo de pH. Se por acaso essa enzima for colocada num pH muito ácido ou muito alcalino, vai acontecer o quê? Mesma coisa. A velocidade da reação vai decair até que chega um momento em que essa enzima não funciona mais. Ela para de realizar a quebra de moléculas, certo? E aí, por último, é a concentração do substrato. Ou seja, quanto mais substrato essa enzima tem ali no ambiente, mais rápido ela vai trabalhar. Vamos pegar, por exemplo, voltando lá no exemplo da lactose. Então, se a gente ingere uma pequena quantidade de lactose, o que é que vai acontecer? Essas enzimas precisam quebrar a lactose, certo? E essa pequena quantidade vai fazer com que as enzimas trabalhem lentamente. Então, elas vão trabalhar, ali vão quebrar essa lactose lentamente. Quando eu tenho muito substrato, quando eu vou ingerir, por exemplo, muita lactose, essas enzimas percebem que existe muito substrato para ser quebrado e por isso elas começam a quebrar esse substrato de uma maneira mais rápida.
Então, são 3 fatores que atuam na atividade enzimática: temperatura, o pH e a concentração de substrato, beleza? Pessoal, por favor, façam os exercícios da apostila. Na semana que vem nós faremos a correção. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam aqui no Iônica. Um beijo, até a próxima!